Oi, oi gente, tudo bem? Olha, nesse vídeo vai ser uma coisa mais conversinha sincera e tudo mais que a gente vai ter ao longo desse vídeo aqui. Igual o outro vídeo que eu falei sobre a gente se sentir cansado. Inclusive, vou colocar ele aqui de recomendação, caso você queira ver. Porque foi um vídeo bem legal que eu falei umas coisas que eu tava sentindo, que eu precisava colocar pra fora. E esse vídeo é essa mesma pegada, sabe? E eu quero falar hoje sobre criar expectativa, sabe? Às vezes a gente cria muita expectativa de muitas coisas. E eu já fiz muito isso e às vezes eu ainda faço isso. E a gente acaba se frustrando porque é algo que a gente não consegue controlar. E falando nessa questão de relação de controle, é algo que eu tratei e venho tratado muito na terapia. Sobre isso de eu querer controlar todas as situações, querer controlar as coisas. E não é no sentido de ser uma pessoa controladora, mas sim de ser uma pessoa de ter uma segurança sobre aquilo para que eu possa fazer aquilo. Por exemplo, eu tenho que ir no cabeleireiro cortar o cabelo. Isso sempre acontece. Eu tenho que ir de uma forma que eu me sinta seguro para ir ao cabeleireiro, né? Por exemplo, eu vou usando um tênis ou um chinelo. Eu vou usando um short ou vou usando uma calça. Sabe, todas essas coisas, esses pensamentos rápidos que vêm da cabeça, isso acontece comigo. Se eu devo estar de uma forma ou de outra, qual forma eu vou passar mais despercebido, digamos assim. Qual forma as pessoas vão me notar mais, me notar menos. E a ideia é que elas me notem menos, né? Então não pra eu aparecer, mas sim para as pessoas não me notarem. Tipo, imperceptível. E isso é uma situação. Mas aí eu falo essa questão da gente criar expectativas sobre algo que a gente não controla. E eu preciso entender cada vez mais sobre isso. Eu acho que esse é um papo importante da gente falar sobre expectativas, de que a gente às vezes quer muito uma coisa, mas a gente coloca tudo em jogo e a gente esquece de calcular o risco daquela situação, né? Isso pra qualquer coisa. Eu vou fazer uma viagem pra tal lugar. Vai ser tudo lindo, maravilhoso. É importante a gente pensar assim. Só que, ao meu ver, a gente tem que olhar para os riscos que isso pode ter também. Vou investir um dinheiro ali numa forma mais arriscada. Você tem que calcular o risco para isso. Você tem que calcular, esse dinheiro que eu estou investindo vai fazer diferença? É um dinheiro que eu posso investir sem me importar, entre muitas aspas, mas sem reparar que se der algo errado, esse dinheiro vai fazer uma grande falta? Não, então tudo bem, tem um pouquinho mais de segurança. Isso volta ali no ponto que eu falei pra vocês, de que eu preciso me sentir seguro pra executar muitas coisas, que tá dentro desse lance de controle. E criar expectativa é algo que a gente não tem controle, porque às vezes a gente coloca uma expectativa na outra pessoa, do que o outro vai fazer pra gente, só que a gente não tem como saber, porque muita coisa influencia aquela outra pessoa, o dia dela, se ela realmente tá a fim de fazer aquilo, se ela quer fazer aquilo. Isso é uma coisa muito doida, entre muitas outras coisas, né? Isso é uma coisa muito doida porque parece que a gente às vezes cria um objetivo e a gente traça as metas ali daquele objetivo, traça o plano de ação para aquela coisa acontecer e as coisas não vão acontecendo. E você vai se frustrando, se frustrando, se frustrando. Isso quebra a sua expectativa de que você colocou. Por exemplo, no final do ano, comprar um carro ou abrir um financiamento de um carro, de uma casa. Mas para isso você precisa guardar a porcentagem X do seu salário por mês. E você conseguiu no primeiro mês. No segundo mês você conseguiu, no terceiro você já não conseguiu, no quarto não conseguiu, no quinto não conseguiu. Você vai se frustrando e isso vai te derrubando. Então isso é disso que eu quero falar, sobre essa questão de a gente criar uma expectativa, ela ser frustrada, mas a gente não sair tão por baixo quanto a gente, na maioria das vezes, vai sair. E aí, claro, a gente precisa encontrar outras situações que vão fortalecer isso, ou outros planos de ações também. Acho que é importante a gente falar sobre isso de, criei um objetivo, tenho uma meta para fazer, tenho uma ação para executar, se essa ação não der certo, a gente pensar em outro plano de ação, sabe? Porque às vezes a gente vai sofrer menos indo em busca de reparar aquilo que deu errado, do que a gente só aceitar que aquilo deu errado e acabou. Isso é muito contra o que eu acabo fazendo na maioria dos casos. Que eu tenho um objetivo, esse objetivo não deu certo, começa a não dar certo,
eu já vou desistindo. Mas é igual eu falei, esse meu canal aqui é justamente um canal pra eu falar coisas que eu preciso ouvir também. E sei que outras pessoas vão se sentir impactadas ao ouvir sobre esse assunto e tudo mais, né? Então, assim, é muito complicado, porque a gente coloca expectativa sobre tudo. É uma vaga de emprego, é uma possibilidade de uma bolsa numa faculdade, é a possibilidade de um novo trabalho, é a possibilidade de você viajar, é a possibilidade de você adquirir um bem, de você comprar um celular, do YouTube mesmo, de crescer o canal no YouTube, de ter mais pessoas acompanhando, de você conseguir crescer, transformar isso em um trabalho remunerado, porque dá muito trabalho mesmo. Eu acho que uma das coisas assim que isso bem antigamente, que eu pensava assim, esse youtuber aqui, ele tá postando um vídeo, mas ele pode postar 2, cara. Por que não posta 2? E aí quando você vai pra criação de conteúdo de vídeo longo principalmente, você entende que as coisas não são tão simples assim. E que às vezes você tem muitos bloqueios pra criar vídeo que engajem com as pessoas. Porque as pessoas estão mais interessadas nos assuntos do momento do que num vídeo falando, igual eu tô falando diretamente, conversando sobre um assunto que você queira conversar. E eu quero tratar o meu canal como um canal das minhas coisas que eu gosto de fazer, vim aqui compartilhar com vocês, mas também de outras coisas como reagir a assuntos que estão em alta. O último vídeo que eu postei era de um assunto que eu tava doido pra saber e eu fui lá e reagi a um vídeo. Deu mais visualizações do que outros vídeos meus dão, justamente porque é uma pauta que tá em alta, que tava em alta ali. Então assim, muitas coisas influenciam. E isso vai de acordo também com as nossas expectativas. Às vezes a gente espera uma coisa para aquela expectativa, só que ela não dá certo. E aí a gente vai jogar tudo pra cima, vai chutar o balde, né, igual dizem. Não, a gente tem que se recompor e saber qual plano de ação a gente vai tomar para que a gente consiga contornar ao máximo aquela situação ou perder menos do que a gente já tá perdendo com aquela situação. E não te impactar para que isso não impacte outras áreas da sua vida também, além da sua área pessoal. E isso depende de onde é essa frustração que você tem. Então, você se sentir frustrado, né, criar expectativa e se sentir frustrado é algo que vai delimitar muito o que você pode fazer, porque, gente, a gente não gosta de se frustrar com as coisas. A gente não gosta de aconteceu uma situação, deu tudo errado. Tudo bem, dá tudo errado mesmo. A gente fala isso, externa isso, pra que a gente, já é uma autodefesa disso que eu tô falando, da gente buscar caminhos que não vá afetar tanto a gente. E isso de aconteceu, isso acontece mesmo, deixa, vamos pra próxima, é uma forma da gente se defender ali, né? Então eu acho que a gente buscar situações, alternativas, planos de ações que podem fazer sentido aí, de acordo com essa frustração que a gente tem, o que pode contornar melhor, como a gente pode sair melhor dessa situação, é um ponto definitivo que a gente precisa ter pra que a gente se frustre menos. E eu sempre dou o conselho para os meus amigos de que se você coloca expectativa em alguma coisa, tenta ao máximo não colocar. Tipo assim, vamos fazer tal coisa, mas não coloque expectativa sobre isso. Eu sempre fui assim e eu continuo sendo assim, porque é muito ruim você criar expectativa em algo e se frustrar. Então eu sempre dou o conselho de tente não criar expectativa, faça, se esforce ao máximo do que você conseguir para fazer isso, mas não coloque expectativa nisso, porque você pode se frustrar ali. E é isso que eu falo pra eles, é isso que eu continuo falando. Você não pode, você tem que tentar ao máximo evitar essa frustração. E acho que uma das principais ações é você não começar algo com uma expectativa muito alta, porque isso vai te derrubar muito. Eu sei, porque eu já passei por isso algumas vezes, e as pessoas também já passaram por isso, mas às vezes ela não ligam os pontos de é verdade, isso aqui foi algo que aconteceu comigo, que me frustrou, e eu continuei aqui fazendo a mesma coisa, e no final eu vou colher aquela mesma plantinha, que é a plantinha da frustração. Então é isso que a gente deve fazer, caminhar, buscar as alternativas ao redor para que a gente diminua o impacto dessa frustração, porque igual eu falei, tem coisas que a gente não controla, a gente não consegue
controlar a expectativa que a gente coloca numa outra pessoa. E para você se frustrar menos, comece a buscar alternativas que contornem caso aquela coisa negativa aconteça. É muito tenso falar dessa forma, mas a gente tem que pensar que as coisas podem dar ruim. E o nosso pensamento tem que condicionar para aquilo que vai dar bom, vai dar tudo certo. Mas tem que sempre pensar no e se. Porque senão a gente também, às vezes, nem coloca um plano de ação para caso. E se der errado, a gente nem pensa na solução. E se der errado, deu errado, a gente vai começar a pensar a partir de agora o que fazer com isso que deu errado. Então, é muito mais complicado do que isso, né? Mas é isso, gente. Eu queria conversar sobre esse assunto, uma pauta assim, mais de algo mais que eu sinto, algo mais pessoal, e trazer pra vocês, porque eu acho que muita gente precisa entender sobre isso, conversar sobre isso, abrir esse debate sobre as expectativas que a gente cria nas coisas e como isso impacta a gente e a nossa vida ao redor também. Se a gente tá frustrado, a gente vai trabalhar de uma forma, conviver com a família de uma forma, nosso humor vai estar alterado de uma forma. Então, acho que é isso que eu queria trazer, a gente conversar e entender planos de ações para que essa frustração seja mais silenciosa, diminuída ali, do que a gente só pegar e aceitar que deu tudo errado e trazer nossa vida e levar nossa vida de maneira negativa, que isso é muito prejudicial para todo mundo que tá ao nosso redor, pra gente também. Mas se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal que me ajuda muito e compartilha esse vídeo com um amigo que também possa se interessar sobre esse assunto de frustração, de criar expectativas, que eu acho que é importante para todo mundo. Eu acho que nos vemos numa próxima. Tchau!